Eu, primeiro, antes de tudo, queria dizer que é uma honra estar aqui em uma data tão especial. Eu, desde a graduação, sempre quis ser advogado, só estagiei em escritório de advocacia e eu hoje atuo em Brasília, atuei também na Bahia, advocacia, diria assim, a verdadeira advocacia, que é a advocacia primeira instância, segunda instância, enfim. E então eu fico muito honrado em ter a oportunidade de falar com vocês, compartilhar algumas reflexões e inquietações numa data tão especial. Eu agradeço ao Dr. Hélio pelo convite, fiquei muito feliz e eu também acompanho o Dr. Hélio e fiquei também muito lisonjeado em saber que ele me acompanha. Agradeço aos demais presentes, eu não consigo ver todo mundo, mas eu já notei alguns nomes, Dr. Átila, doutora Tamara, Dr. Diogo, enfim, sintam-se todos cumprimentados nesses nomes que mencionei. Então, pessoal, indo direto ao ponto, o tema que eu resolvi falar é um tema que, embora você tenha muita produção bibliográfica a respeito, talvez por essa razão acabou entrando num cenário comum de uma simples repetição do que é comumente dito pela doutrina. As pessoas não estão mais, salvo alguns grandes doutrinadores, mas as pessoas não estão mais pensando em talvez modificar, aprimorar as concepções a respeito do tema, que é a legitimidade no processo civil brasileiro. E foi um título até ousado que eu indiquei ao Dr. Hélio, que seria o que é a legitimidade no processo civil brasileiro. Eu espero que vocês saiam daqui, antes de tudo, com muitas dúvidas, porque não é como eu te falei, embora isso tenha caído nessa vala comum, não é um tema que está consolidado, está longe ainda de ser consolidado, e o objetivo é justamente causar essa reflexão. Tem consequências práticas. Quem aqui já não se deparou com a decisão que reconhece, que afirma que é ilegítimo, que o sujeito demandante é ilegítimo, ou quem aqui não fez uma contestação alegando ilegitimidade do autor ou do interveniente, enfim. Então é um assunto que está sempre presente na atuação prática, e a devida compreensão dele vai propiciar um aprimoramento na atuação do advogado, que, já aproveito para dizer aqui, exerce a principal função da justiça. O advogado ele propicia mudanças, o advogado ele enfrenta a tudo e a todos, ele enfrenta o próprio Estado, muitas das vezes. Então, principalmente no direito criminal. Então, é uma profissão muito honrada, uma profissão que precisa ter coragem para atuar e, enfim, então espero que esses debates também contribuam para o aprimoramento da atuação de grandes advogados de Goiás, de Brasília, seja lá do estado em que a pessoa estiver assistindo esta fala. Então vamos lá. O que é legitimidade, pessoal? O que é legitimidade? Eu vou fazer algumas considerações introdutórias e já vou seguindo para o objetivo da minha fala. Primeiro eu queria falar o seguinte, o que seria a legitimidade? A legitimidade, inevitavelmente, ela é uma qualidade. Essa qualidade, ela é aferida em razão de determinada circunstância. Então nós temos uma circunstância que atribui uma qualidade a um determinado sujeito. O nome dessa circunstância, eu quero que vocês prestem atenção nesse ponto, porque esse ponto é o ponto principal para entender o que é legitimidade. O nome dessa circunstância é situação legitimante. Então, chama-se a circunstância que atribui a qualidade, ou seja, a legitimidade ao sujeito, ela é chamada de situação legitimante. Então, vamos lá. A legitimidade é uma qualidade decorrente de uma situação legitimante. Essa qualidade, ela pode atribuir um poder, mas também pode atribuir ou propiciar um estado de submissão. Nós temos a clássica situação de que a pessoa, quando é demandada, ela e indicada no processo como ré, ela é legítima para figurar como demandada. De certa forma, ela se submete a alguns efeitos do processo e seria ingenuidade da nossa parte se a gente desconsiderasse que uma pessoa, quando é demandada, ela sofre efeitos, que alguns deles podem ser até negativos.
outros positivos, como, por exemplo, vai ter que contratar um bom advogado do Goiás para defender. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: a legitimidade pode atribuir um poder, mas também pode estabelecer um estado de submissão. E existem, pessoal, várias legitimidades. Existe legitimidade, inclusive, no campo extrajurídico. Legitimidade religiosa, por exemplo, legitimidade moral, legitimidade social, enfim, nos diversos campos. Desde que você conceba uma situação legitimante, você vai possibilitar extrair uma legitimidade em relação a essa situação para uma determinada pessoa que com ela tem a relação. Mas o nosso objetivo é analisar a legitimidade no campo jurídico. E, de fato, é completamente acertada essa fala, inclusive um dos autores que menciona isso é o professor Donaldo Hermelin, que a legitimidade não é um conceito exclusivo do direito processual civil. A legitimidade é um conceito da teoria do direito. E nós temos diversas legitimidades no campo do direito material. Exemplo, numa relação contratual, uma pessoa que está no polo e é titular de um determinado crédito, ela é legítima para cobrar extrajudicialmente. Então, esse é o exemplo mais fácil de compreender, mas a lógica é, quando você tem uma situação legitimante que atribui uma qualidade ao sujeito, vai se falar em legitimidade. Então, a legitimidade não é um conceito do direito processual, é um conceito da teoria do direito. Mas o ponto que a gente vai analisar aqui é a legitimidade no campo do direito processual civil. No campo do direito processual civil. E aí, pessoal, eu tomo a liberdade de dizer o seguinte: tudo que eu disser aqui, tudo que eu falar aqui, todas as perspectivas, são perspectivas frutos da minha interpretação. Então, qualquer equívoco que se possa atribuir ao que eu disser aqui, ou qualquer impressão equivocada a respeito dos autores que eu eventualmente mencionar, é responsabilidade minha. Por falha, por imperfeição, enfim, o ser humano não é um ser perfeito. Eu não quero aqui tomar a fala de nenhum autor, muito pelo contrário. Qualquer equívoco podem atribuir a mim e não ao autor propriamente dito. Pois bem, feita essa observação necessária na academia, é importante entrar no ponto central da nossa fala, que é a legitimidade no processo civil. Como eu falei, a legitimidade é um conceito que transcende até o próprio direito, e dentro do direito está inerente a praticamente todos os campos. Mas temos a legitimidade no processo civil. Ou melhor dizendo, nós temos as legitimidades no direito processual civil. E, valendo aqui de uma percepção feita por Dinamarco e também citando Liebman, a legitimidade ela é um requisito geral, abre aspas, requisito geral para os atos do processo. É, então, um requisito que atribui o poder para a realização de determinado ato processual. Tanto é que Dinamarco, já em seu livro chamado Litisconsorcio, traz a perspectiva de legitimidade ad actum. É legitimidade em razão de determinado ato, para praticar determinado ato processual. Cada ato processual a pessoa que pratica precisa ter legitimidade para tanto. Então é importante vocês entenderem que não há uma só legitimidade no processo civil. Há legitimidades. E a doutrina chama essa legitimidade de legitimidade ad actum. Recentemente, não tão recente, mas antes do Código atual, mas ainda assim é relativamente recente, esse tema da legitimidade ad actum ganhou grande repercussão no Brasil em razão de um artigo visionário do professor Antônio do Passo Cabral. Eu vou abordar ele mais à frente, mas o ponto central é que vocês tenham a percepção de que não há uma só legitimidade no processo civil, há várias legitimidades. Perfeito? Então, e depois eu posso voltar e trazer alguns exemplos de legitimidades, outras das várias legitimidades existentes. Mas o ponto central que eu quero que vocês foquem aqui é uma legitimidade. A legitimidade para ajuizar a demanda. Que essa é a que tem gerado uma série de preocupações, uma série de discussões, diria que até intermináveis, sobre o que seria essa legitimidade. Mas vamos lá. O que eu quero que vocês percebam? A legitimidade para ajuizar a demanda, em uma perspectiva tradicional, a chamada se verifica em razão da causa que é levada a juízo. Então se chama de legitimidade ad causam. É a legitimidade para dar início ao processo. A origem da legitimidade nessa perspectiva, ela está inevitavelmente atrelada à ideia das condições da ação, que, por sua vez, as condições da ação também estão atreladas àquela discussão clássica da ação
concreta versus a ação abstrata. Em sua essência, as condições da ação estariam inevitavelmente atreladas a uma ideia de ação fruto da violação do direito, uma ação originada da violação do direito material, que chama-se de ação concreta. O próprio Giuseppe Chiovenda, autor que defendia o direito de ação como um direito potestativo, mas ainda assim inevitavelmente relacionado ao direito material, e a se dizer que seria uma perspectiva concreta, embora fosse um direito autônomo, o que já seria uma espécie de evolução, afirmava expressamente que as condições da ação teriam intrínseca relação com o mérito do processo. Eu me recordo aqui de quando eu ainda estava na graduação, de um professor meu, professor Jorge Almauri, mencionando, pegando o livro de Chiovenda, Instituições, a tradução, e apontando, olha aqui, ele fala que tem relação com o mérito. E eu sempre, não vou me esquecer, o saudoso professor Mauri, dessa lição, mas, de fato, a perspectiva das condições da ação, na lógica chiovendiana, estava relacionada com o mérito. Posteriormente, um outro autor que teve muita influência no Brasil, Enrico Túlio Liebman, trouxe uma nova perspectiva, que é chamada de eclética. E essa perspectiva ela se define da seguinte forma: as condições da ação, a ação como um fenômeno processual, as condições da ação, elas seriam condições para o exercício da jurisdição. Então, faltando condições da ação, não haveria jurisdição. Então, a legitimidade ela se inseriria em uma das condições da ação. Então, se não houvesse legitimidade, não teria havido jurisdição. E a consequência do reconhecimento da ilegitimidade seria a inexistência do processo. Veja-se o seguinte, é importante destacar o seguinte: Liebman, ele tinha uma perspectiva, de certa forma, dualista desse fenômeno de acesso ao judiciário. Por quê? Liebman entendia o seguinte: a ação, verdadeiramente, é só aquela ação do direito processual. É a ação no campo do direito processual. Entretanto, a gente tem um outro fenômeno, e eu não desconsidero esse fenômeno, que é o direito de acesso ao judiciário, um fenômeno do direito constitucional. E isso é pouco falado por quem analisa a perspectiva liebmaniana, e é importante ter essa noção. Por exemplo, em um célebre artigo de Liebman, eu trouxe aqui até a citação, que é o L'azione nella teoria del processo civile, de 1950, Liebman fala o seguinte: a estrada sempre aberta, abre aspas, aí a tradução aqui, a estrada sempre aberta pela qual o cidadão pode, de vez em vez, ajuizar uma única ação em diversos casos que entende ter direito, ela é um direito constitucional. Essa abertura genérica seria um direito constitucional, mas não seria a ação propriamente dita. Seria, na verdade, um direito constitucional abstrato, e para Liebman haveria um direito de ação processual que estaria condicionado, e essas condições seriam condições para o exercício de jurisdição. E por que eu tô trazendo essa perspectiva aqui? Primeiro, porque ela foi seguida por vários autores aqui no Brasil, até hoje ela é reproduzida. Segundo, que ela teve, pela sua difusão, é importante destacar que ela tem pontos polêmicos. E quais são esses pontos polêmicos? Vejam só. Primeiro, para Liebman, a ação é a pertinência subjetiva, ou a legitimidade, perdão, que é uma condição da ação, é a pertinência subjetiva da ação. É a pertinência subjetiva da ação. E uma adaptação feita por Dinamarca, citando Liebman também, seria a legitimidade, a relação legítima de adequação entre o sujeito e a causa. Aí é que vem o ponto, pessoal. Vamos lá. O que seria a legitimidade, então? Eu vou trazer um exemplo prático. Eu tenho um contrato firmado com, por exemplo, o Dr. Hélio, e eu, então, entendo que o Dr. Hélio me deve uma determinada quantia, enfim, tem todos os requisitos, já houve a violação, enfim. E eu ajuizo uma demanda contra o Dr. Hélio. E nessa demanda, eu afirmo o seguinte: olha só, eu tenho um contrato, Dr. Hélio, ele me deve, então eu sou o autor e estou demandando o Dr. Hélio. A consequência, a análise da legitimidade nesse caso vai ser em razão do que eu aleguei. Então é a pertinência da minha situação com a causa que eu aleguei, da minha posição jurídica alegada com a causa propriamente dita. Até aí parece que não tem problema nenhum, faz pleno sentido. Qual o problema dessa concepção? O problema é o seguinte, e que eu
eu vou destrinchar aqui para vocês. O problema é que quando há o reconhecimento da ilegitimidade à luz dessa perspectiva liebermaniana ou de outras perspectivas que vou trazer aqui, o que vai acontecer é a declaração implícita, porque não vai ser explícita, vai se dizer que a pessoa é ilegítima, mas implicitamente, ou até mesmo de forma inconsciente, para ser mais até específico, estará se declarando que o sujeito ilegítimo não possui o direito que ele alegou em juízo. E eu vou demonstrar isso para vocês, e isso tem sido fruto de reflexões de alguns anos minhas, e só que não estou inventando a roda, mas eu sempre refleti, porque isso também foi criticado. Mas a doutrina já aponta isso há anos. A ilegitimidade, na prática, é reconhecimento da inexistência do direito. Então, assim, eu vou entrar nesse aspecto, mas vamos passar para um outro ponto agora. Além da teoria liebermaniana, é importante trazer uma outra perspectiva que tentaria resolver esse problema da ilegitimidade ser considerada como uma decisão a respeito da inexistência do direito. Que é uma teoria que fala o seguinte: nós temos de fato a legitimidade de causa, a legitimidade relacionada ao direito material, ao mérito. Então, se a pessoa é ilegítima, ela não tem o direito. Entretanto, nós temos também uma legitimidade para demandar, para ajuizar uma ação, que é caracterizada como processual e ela não se confunde com o mérito, que seria a seguinte: a legitimidade seria legítimo o sujeito que ajuiza uma demanda pleiteando um direito subjetivo próprio. É uma teoria muito refinada, ela é defendida pelo professor Pedro Henrique Nogueira e é uma teoria que foi publicada recentemente na revista de Processo e é uma teoria muito interessante. Nós vamos entrar na análise dessas perspectivas mais à frente. Mas voltando aqui, pessoal, qual que é o problema de todo esse debate? Porque ele é muito confuso, ele é muito complexo, mas eu vou esclarecer para vocês. Primeiro, a legitimidade, a verificação da legitimidade, seja ela tema de direito processual, seja ela tema de direito material, ela é um filtro. E é isso que vocês têm que ter noção. A verificação da legitimidade é um filtro. E é um filtro muito útil, porque ela permite, de plano, você verificar, você extinguir o processo e evitar trabalho do judiciário em questões cuja a própria análise já faz ser evidente a desnecessidade de prosseguir. Então é um filtro muito útil, seja em relação à legitimidade processual, seja em relação à legitimidade de direito material. Entretanto, pessoal, nós temos 3 problemas que fazem essa discussão toda virar uma eterna confusão, que são os seguintes. Primeiro, nós temos essa clássica distinção na doutrina entre processo e direito material, fruto de um debate que tenta estabelecer uma autonomia da ciência processual em relação ao direito material. Então, nós temos 2 planos, o do direito processual e do direito material. Essa distinção gera o segundo problema, que é justamente a necessidade de coerência teórica. Então, se você fala que a legitimidade é um fenômeno processual e a decisão sobre ela, exemplo, ilegitimidade, ela vai ser uma decisão sobre requisitos processuais, então essa decisão não pode versar sobre o mérito. Ainda que você fale, a legitimidade é uma questão processual. Mas se, em sua essência, ela versar sobre o mérito, então você vai estar gerando uma incoerência. Uma incoerência que, em termos teóricos, para se buscar uma doutrina sólida, não pode ser permitida. Então, isso gerou uma série de confusões doutrinárias a respeito desse ponto. E o terceiro problema é que, no atual CPC, especialmente, nós temos a previsão de que a legitimidade, ao menos a legitimidade para demandar, que pode ser inserido, o código fala em legitimidade para postular, mas podemos pensar na legitimidade para demandar, que a legitimidade seria uma matéria processual, conforme se observa do artigo 17 e 485, inciso 6 do CPC. Então, o CPC fala, não expressamente, mas dá a entender, e isso fica até, de certa forma, relativamente evidente, que a legitimidade é uma matéria processual. Tanto é que a hipótese de extinção sem resolução do mérito. Então, considerando essa distinção entre processo e direito material, essa necessidade de coerência teórica e essa previsão do CPC, nós temos que pensar, ao menos, em uma legitimidade processual para estar em consonância com o que prevê o Código. Uma legitimidade que não seja, cujo resultado da análise não influencie diretamente, não influencie no mérito da demanda. Não seja, por exemplo, uma declaração implícita
de inexistência do direito. E agora eu vou trazer, porque eu não expliquei como que a ilegitimidade seria uma declaração implícita de inexistência do direito. E eu vou explicar agora para vocês, destacando que isso é uma questão polêmica, e essa é uma perspectiva que eu vou trazer, tem sólida doutrina por trás, mas não é unânime na doutrina. Vamos lá. Como eu disse, inevitavelmente o reconhecimento da inexistência de legitimidade se configura no reconhecimento de que o autor, o demandante, no caso seria ilegitimidade ativa, o autor não tem direito. Não tem direito. Mas como assim então, Rodrigo? Me explique. Vamos lá. A perspectiva liebermaniana. A legitimidade é a pertinência subjetiva da ação. Vamos dar um exemplo aplicando a teoria de Liebman. Eu seria ilegítimo, pela perspectiva clássica, se eu tenho um contrato com o Dr. Hélio. Eu ajuizo uma demanda cobrando uma indenização em razão dessa relação contratual. Todos os requisitos estão presentes. Então, ajuizo uma demanda contra o Dr. Hélio. Eu sou legítimo para demandar o Dr. Hélio em razão dessa situação jurídica de direito material, e o Dr. Hélio é legítimo para ser demandado, e ele em razão da posição jurídica que ele ocupa nesse contrato. Agora, vamos pensar o seguinte. Imaginem que eu ajuizo uma demanda e na relação jurídica de direito material que eu alego, eu não figuro como titular da suposta indenização que seria devida. Então, nesse caso, pessoal, eu não teria legitimidade para tanto. E o reconhecimento, então o juiz vai dizer o seguinte, você não tem legitimidade para pedir essa indenização em face do doutor Hélio. Você é ilegítimo para demandar em face do doutor Hélio, porque essa relação contratual ela não é sua. Você não está nessa relação contratual. Inclusive, o juiz vai dizer assim, inclusive eu não preciso nem analisar se existe ou não essa relação contratual, porque de plano, em statu acessionis, eu já consigo verificar que da sua narrativa você não é legítimo. E aí ele extingue o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade. E aí é que vem a questão. Vocês não concordam que essa manifestação sobre a minha ilegitimidade, inevitavelmente também é uma manifestação de que eu não tenho direito? Porque, vamos lá, vejam só, eu estou pleiteando uma indenização com base numa relação jurídica contratual da qual eu não participo. E a indenização é para mim, da qual eu não participo. Então eu não sou o titular ativo da relação contratual para exigir a indenização. O juiz fala o seguinte, da sua narrativa, fica evidente que você mesmo está dizendo que você não faz parte desse contrato. Então você não pode pleitear essa indenização. O que o juiz disse na prática? Se a gente tentar debulhar essa afirmação do juiz. Ele disse o seguinte, Rodrigo, você mesmo está dizendo que você não tem direito à indenização, porque você não faz parte da relação contratual. E é dessa forma que se entende, então, que sempre que não houver uma coincidência do que se alega com quem demanda, ou seja, sempre que eu pleiteio um direito que não é meu, eu vou ser ilegítimo e eu não vou ter esse direito. A consequência natural é essa. Então, a ilegitimidade, como está atrelada a essa associação entre quem demanda e a situação jurídica de direito material alegada, a legitimidade, inevitavelmente, será também, a ilegitimidade, uma declaração de que a pessoa não possui o direito que alegou em juízo. Esse direito, porque uma coisa que muita gente questiona é o seguinte, mas aí você não pode fazer isso porque você está dizendo que o direito à indenização não existe? Não. O direito à indenização, nesse caso que eu mencionei, ele sequer foi analisado. O que ele foi analisado é o seguinte, quem teria supostamente o direito à indenização? Rodrigo não tem. Então, se eu não tenho nem o direito de ir lá no judiciário falar que eu teria indenização, porque eu não faço parte da relação contratual, eu também, por consequência, não tenho o direito de ser indenizado. Se eu não estou na situação jurídica, eu não tenho direito. Mesmo se esse direito existir ou não, isso não é problema. Mas, de plano, Rodrigo não tem nada a ver com a história. Então, Rodrigo não vai ter direito. Então, na prática, é uma decisão que reconhece, que afeta o mérito, que se relaciona com o mérito. Então, em termos de coerência, não faz sentido dizer que se trata de uma questão processual, dentro dos requisitos que mencionei. Distinção entre processo de direito material, coerência doutrinária e previsão do CPC da legitimidade como uma questão processual. Dito isso, pessoal, então, esse seria o que a doutrina atribui de equívoco à concepção de Liebman e destacando aqui, equívoco entre aspas, né? Nós estamos falando de concepções doutrinárias. A concepção de Liebman é brilhante. Liebman era um gênio. Então, assim, o que estamos falando aqui são perspectivas teóricas conflitantes. Jamais quero dizer que Liebman não entendia alguma coisa ou se equivocou em termos de incompetência. Longe disso.
Nós estamos aqui tratando de ideias. E como eu falei, se você talvez mudar as perspectivas de separação entre direito e processo em previsão do CPC, talvez a teoria de Liebman seja plenamente aplicável. Tanto é que tem adeptos até hoje, e mesmo com esses requisitos que eu mencionei. Mas vamos lá. Então, esse seria o ponto, em tese, que a teoria de Liebman não seria aplicável, ao menos como eu, Rodrigo, conforme entendo. Agora, nós temos também a outra perspectiva, que eu falei para vocês, de legitimidade relacionada ao pleito de direito próprio, aquele que pleiteia um direito próprio. Veja só, essa perspectiva é muito interessante, porque, óbvio, você não vai mais analisar o que o sujeito demanda, a causa propriamente dita exposta na narrativa. Você só vai analisar o seguinte: o sujeito está pleiteando um direito próprio, independentemente desse direito, então esse sujeito vai ser legítimo. Essa perspectiva, não obstante ser brilhante, e obviamente que sempre é preciso refletir a respeito até das críticas, mas eu penso que essa perspectiva não resolve o problema da legitimidade como uma questão processual. Ela se configura como uma brilhante tentativa de tirar a legitimidade do processo, ou do direito material, e atribuir ao direito processual. Mas ela, ainda assim, ela está com o pé no direito material, em razão do seguinte: se eu sou legítimo quando eu pleiteio um direito próprio, então eu vou ajuizar uma demanda contra o Dr. Hélio, coitado, já ajuizei umas 5 demandas contra ele, e eu alego o seguinte: olha, excelência, eu sou legítimo porque eu estou pleiteando um direito próprio. E aí, pela própria narrativa, o juiz entende o seguinte: não, Rodrigo, você é ilegítimo. Você não está pleiteando um direito próprio. Aí o que acontece, pessoal? Essa decisão, ao dizer que eu não estou pleiteando um direito próprio, ela também estará dizendo que, em relação ao direito que eu mencionei, ele não é meu. Isso é o que já pode se verificar de plano. Se o direito não é meu, eu também não tenho direito. Ah, mas você alegou um direito que pode não existir. Tudo bem, essa é outra discussão. Mas se existir esse direito, já sei que ele não é seu. Então veja, se é legítimo quem pleiteia direito próprio, então será ilegítimo quem não pleiteia direito próprio. Quem não pleiteia direito próprio não tem o direito que alegou em juízo. Então vejam que há e eu sei que é complexo, mas peço que reflitam, porque há ainda assim uma relação com o direito material. A ilegitimidade, inevitavelmente, vai ser uma declaração de que quem demanda não possui o direito. Então, qual seria, Rodrigo, a solução para esse problema? Bom, longe de tentar resolver a situação, eu acho que é importante a gente agir, a gente tentar solucionar mediante propostas. E a academia é para isso, é para estabelecer diálogos. E eu pensei em uma sugestão de reflexão. E eu trago aqui para vocês. E eu coloquei também no artigo que eu compartilhei com o Dr. Hélio, e acredito que ele tenha compartilhado com os demais colegas. Qual que seria a solução? Como entender uma legitimidade para ajuizar uma demanda que seja de origem, de natureza, ao menos que não se relacione com o direito material? Eu pensei o seguinte: a única forma de se conceber uma legitimidade para ajuizar uma demanda que não esteja com esse pé no direito material se dá dessa forma. Primeiro, a situação legitimante, lembram do que eu falei de situação legitimante? A situação legitimante que vai outorgar essa legitimidade, esse poder para ajuizar a demanda, ela não pode estar no direito material propriamente dito. Ela tem que estar numa situação que não tenha relação com o direito material. E qual é a melhor situação possível? A nossa Constituição. A nossa Constituição outorga poder de irmos ao judiciário, de demandarmos no judiciário quando achamos que temos direito. A Constituição outorga esse poder. Mas, Rodrigo, tudo bem, até aí outros autores já falaram isso. Concordo, outros autores... vários autores falam desse tipo de legitimidade. Entretanto, como configurar essa legitimidade constitucional para que a declaração da sua ausência não seja uma declaração da inexistência de direito? Eis uma proposta que submete ao debate, longe de querer afirmar verdades universais, mas uma proposta que acho que pode ser interessante, que é a seguinte: a legitimidade decorrente da Constituição, ela deve ser entendida como o direito de ir ao judiciário, requerer um pleito ou vários pleitos em seu próprio benefício. Diretamente, está. Diretamente. Então, é o poder de ir ao judiciário, requerer, fazer uma postulação em seu próprio benefício diretamente. A Constituição permite que todos nós possamos ir ao judiciário, fazer um pedido, fazer pleitos jurisdicionais em nosso benefício diretamente. Ela não permite, por exemplo, salvo exceções previstas no ordenamento jurídico e situações nela previstas também,
especificamente, ela não permite que eu, por exemplo, vá no judiciário fazer um pleito em benefício direto ao Dr. Hélio e não para mim. Ela somente permite, como regra, que eu vá ao judiciário fazer um pleito em meu benefício direto. E vejam a peculiaridade dessa questão. Em primeiro lugar, não estou falando aqui que a legitimidade decorrente da Constituição é a legitimidade de ir ao judiciário pleitear um direito próprio. Na verdade, nessa perspectiva que eu estou defendendo aqui, você nem se você está pleiteando um direito próprio de outra pessoa, isso é irrelevante. Irrelevante. O que é relevante para a aferição da legitimidade de ajuizar a demanda, nessa perspectiva que estou sugerindo aqui, é se o pleito que é feito é em benefício direto de quem postou. Obviamente que tem como aprofundar, tem como aplicar essa perspectiva em várias situações diferentes. Tem pleitos que beneficiam diretamente de quem demanda, mas outras pessoas também. Enfim, mas a solução que penso ser mais adequada no momento é conceber o seguinte: é irrelevante se eu pleiteio o direito próprio de outra pessoa. O que é relevante para a legitimidade é se eu estou pleiteando um provimento ou vários provimentos em meu benefício direto. Em meu benefício direto. E por que seria irrelevante se eu pleiteio um direito próprio ou não? Porque é o seguinte: a partir do momento em que o juiz vai declarar, por exemplo, eu estou ajuizando a demanda e eu pleiteio uma indenização para o Dr. Hélio. Mais uma vez, sempre nos exemplos. Eu pleiteio indenização para o Dr. Hélio. O juiz vai dizer o seguinte: Rodrigo, você é ilegítimo. Você é ilegítimo. E vejam que interessante, né? Porque essa figura dialoga muito com a ideia da legitimidade extraordinária. E muitos autores defendem o seguinte: a legitimidade ordinária ela é material, mas a legitimidade extraordinária ela é processual. Ora, mas se existe a legitimidade extraordinária, tem que existir a legitimidade ordinária. Então são conceitos que estão muito ligados. Mas a lógica é a seguinte: se eu ajuizo uma demanda e falo que eu sou o titular, estou ajuizando em nome próprio, enfim, e eu pleiteio um provimento em benefício direto do doutor Hélio ou de outra pessoa de terceiro, eu sou ilegítimo. A Constituição não permite, em regra, que eu faça isso. E a declaração de legitimidade, Rodrigo, nesse caso, vai ser mérito? Vai ser mérito? Vai relacionar o mérito? Aí que está o ponto. Não vai ter relação com o mérito, ao menos conforme eu concebo. A partir do momento que o juiz declara, por exemplo, que eu sou ilegítimo para pedir um provimento em benefício de terceiro, independentemente do direito que eu aleguei, independentemente disso, o juiz estará dizendo simplesmente isso: que eu não posso ir ao judiciário pleitear um provimento em benefício de terceiro. Ele não está dizendo nada com relação ao direito ou algo do gênero. Inclusive, eu posso pleitear um direito, alegar até um direito meu e pedir um provimento em benefício de terceiro. Mas eu não, a partir do momento que o juiz reconhece essa ilegitimidade, ele nada está dizendo no direito. Ele não disse que eu não tenho direito, ele não disse minha relação com o direito, ele só disse o seguinte: a relação do meu pleito com a minha situação. E isso sim se configura como uma decisão processual e não uma decisão sobre o mérito. Então a gente precisa definitivamente retirar essa ideia de legitimidade para conceber uma ideia de legitimidade processual, estritamente processual. A gente precisa, seja por essa perspectiva, seja por outra perspectiva, retirar a noção de legitimidade do relato da causa. Ao menos para ajuizar a demanda. Então, a proposta que eu faço é a seguinte: é verificar essa relação entre o pleito e o próprio sujeito que demanda. Mas não à luz do direito narrado, e sim de quem se beneficia diretamente desse pleito. E vejam que isso também está muito relacionado ao conceito clássico de interesse, necessidade e utilidade. E a doutrina, já cito Dinamarca, sempre comentou a intrínseca relação da legitimidade com o interesse. Então talvez esses conceitos se confundam, isso merece uma reflexão muito aprofundada, mas esses são, de certa forma, estou engatinhando nesse tema, e eu trago essas reflexões para vocês. E para finalizar, pessoal, peço desculpa por me alongar, o que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte: a legitimidade decorrente do mérito, ela se tornou inútil? Então, faz sentido... Perdão, acho que cortou. Voltou. Vocês me escutam? Perfeito. Certo. Então vamos para a parte final, já estou finalizando. A legitimidade decorrente do mérito, essa legitimidade em sua perspectiva clássica, ela perdeu a utilidade no direito brasileiro? Eu penso que não. Em razão da seguinte constatação: nós temos diversas atuações ao curso do processo. Inclusive, nós temos perspectivas consolidadas da plena possibilidade de haver uma multipolaridade processual. Pessoas com diversos interesses
e que podem não se encaixar na clássica ideia de autor versus réu. Podemos ter vários interesses conflitantes. Uma pessoa demanda outra, uma pessoa ajuiza uma demanda em face de outra pessoa e essa pessoa concorda com o pedido, outra ela não concorda, ou então ela ajuiza uma ação em face de 3 pessoas, uma delas está de acordo e quer também demandar as outras 2, mas só com um dos pedidos, com outra ela também não concorda, então ela atua como autora e ré. É uma situação complexa e que provavelmente vocês já devem ter se deparado com alguma dessas na atuação profissional e que demanda uma certa flexibilização procedimental para abarcar essas situações. De modo que, por exemplo, nós temos uma sólida teoria que ficou bastante difundida pelo artigo que eu já mencionei do professor Cabral, que defende essa ideia de zonas de interesse. Ele tem até um artigo em italiano também sobre o tema, escrito em italiano, que fala que a perspectiva de demanda, de legitimidade, de interesse processual deve ser aferida à luz de cada ato postulatório, e não somente da perspectiva de ajuizar a demanda ou de contestar a demanda, enfim. Até porque nós temos demandas, inclusive coletivas, que há várias intervenções de terceiros e tudo mais. E quando que a legitimidade, então, voltando ao ponto, a legitimidade decorrente do mérito é um filtro importante? Inevitavelmente, ela será um filtro importante, por exemplo, para aferir a necessidade de permitir a intervenção de um terceiro no processo. A partir do momento em que você ajuiza uma demanda, considerando essa perspectiva processual de legitimidade que mencionei, nós temos a plena possibilidade de um terceiro interferir no processo. Mas quais são os requisitos para um terceiro interferir no processo? No mínimo, ele tem que ter alguma pertinência com relação ao que está sendo debatido. E aí vamos lá. Essa pertinência chama-se, inevitavelmente, também, de legitimidade. Mas vejam só, pessoal, voltamos ao mesmo problema. A partir do momento em que o juiz, um terceiro, vai intervir no processo, o juiz fala, não, você é ilegítimo para intervir no processo. O que o juiz está dizendo? Que seja lá qual for a sua alegação, você não tem nada a ver com o caso aqui. Então você não tem direito nenhum, interesse nenhum aqui nesse caso para intervir. Obviamente temos outras situações de intervenção, mas as intervenções clássicas levam em consideração a pertinência. Então vejam que, embora seja de fato uma decisão que reconheça a ausência de qualquer relação, inclusive meritória, do interveniente com o processo, então, portanto, é uma declaração implícita de que ele ou não tem o direito que alegou, ou não tem interesse, enfim, mas é uma declaração que pode se relacionar ao mérito, ainda assim é uma legitimidade importante como filtro, porque serve para verificar se a pessoa vai adentrar ou não no processo, seja como assistente simples, assistente litisconsorcial ou as diversas formas de assistência anômala, enfim. Então, pessoal, nós vemos então ainda uma utilidade dessa legitimidade decorrente da análise meritória como filtro. Então é plenamente possível dizer que a legitimidade no processo civil ela é um filtro cujo resultado, se vai ser um resultado de mérito ou um resultado processual, varia a depender da situação legitimante. Vejam que para o terceiro intervir no processo, esse terceiro precisa ter pertinência para a causa. Mas e se o juiz falar o seguinte, não, você é ilegítimo para intervir no processo? O que esse sujeito vai fazer? Se for permitido processualmente, ele vai interpor um recurso. Vai interpor um recurso para questionar isso. E ele vai ser legítimo para interpor esse recurso. Mas essa legitimidade agora não é mais aquela legitimidade para intervir como terceiro. Agora é uma legitimidade processual. Como ele tentou intervir e não se permitiu, ele instaurou-se uma relação jurídica processual que permite que ele recorra dessa decisão. E esse recurso, para interpor, ele tem que ser legítimo. Então, é uma legitimidade decorrente agora do processo. O processo que se instaurou só para dizer que ele não pode intervir, permite que ele recorra dessa decisão e ele é legítimo para tanto. Então, vejam como é interessante. E o ponto central que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. É preciso pensar, e talvez em coerência, numa legitimidade processual. Para mim, a fonte está na Constituição. E é preciso desassociar a ideia de legitimidade da narrativa do caso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte. A legitimidade, o filtro da legitimidade o resultado desse filtro, ele se modifica a depender da situação legitimante. Se for uma situação decorrente da causa em si, da narrativa da causa, será possivelmente mérito. Se for uma situação decorrente do processo, o réu que perdeu teve uma sentença desfavorável. Ele está na relação processual, ele pode interpor recurso. Ele é legítimo para tanto. Então, vai ser um resultado desse filtro de legitimação vai ser processual. Então, pessoal,
Eu agradeço a atenção de todos, peço desculpa por ter me alongado, mas essas eram as reflexões que eu queria trazer para vocês. Quem quiser pode me seguir no Instagram, eu sempre compartilho várias reflexões, temas sobre direito processual civil, Rodrigo Neri, com Y, 16, e eu estou à disposição para qualquer dúvida, debate. É um prazer estar aqui, uma grande honra. Agradeço mais uma vez, penhoradamente, ao Dr. Hélio pela oportunidade e fico à disposição. Muito obrigado.